E o nosso tema de hoje é: comece a pensar dessa forma para se libertar do sofrimento. Eu vou falar um pouco sobre esse tema e depois eu vou seguir com as respostas, dando as respostas para que você não se mantenha na dúvida, mas pelo contrário, para que você consiga esclarecer essas dúvidas e você consiga tomar a decisão apropriada para entrar no meu curso, que é só mais até amanhã, ok? Então vamos diretamente às suas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: Hilda, eu visualizo o gerente da loja em que eu quero trabalhar me ligando. Me vejo trabalhando nessa loja como vendedora. Estou certa fazendo assim? Muito bem, você já está imaginando. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é se você levou um currículo nessa loja, porque isso é muito importante. Sabe, primeiramente, nós temos que nos mover em ação para que a lei da manifestação possa manifestar o que nós queremos, tá? Então, se você ainda não levou, eu quero te pedir que você faça isso imediatamente. Leve um currículo e no currículo você conte, né? Descreva lá no currículo que você tem um sonho de trabalhar nessa loja, tá? E dessa forma, depois que você fizer isso, fique tranquila, porque a lei da manifestação vai trabalhar para que tudo se realize da forma como você quer, ok? Então, você pode se visualizar recebendo esse telefonema desta forma, tá? O que você vai sentir, né? Crie uma conversa interior para isso. O que você sente no momento em que você recebe esse telefonema? Qual é a tua palavra de gratidão, de dizer que a oportunidade que você esperava chegou para você? Crie uma conversa, sabe? Uma conversa que seja assim muito intuitiva para você e mantenha essa conversa viva em sua mente. Tá? Você recebe o telefonema, mas você recebe muitos outros telefonemas também. Esse telefonema desse gerente dessa loja tem que ser muito especial para que você consiga desenvolver um sentimento, sabe? Porque esse sentimento é o que vai fazer com que você crie tons de verdade, sabe? De realidade para que o seu sonho se manifeste. Então, resumindo para você, leve um currículo descrevendo o seu sonho de trabalhar nessa loja, tá? Depois, quando você visualizar a chamada telefônica do gerente te chamando para trabalhar, pense assim no sentimento de gratidão, no sentimento de realização, no sentimento de poder, sabe? Porque naquele momento você sabe que você está realizando um sonho, você está manifestando aquilo que você queria muito. Então, é esse sentimento que vai manter esse sonho vivo e real para você, tá? Então, faça dessa forma que tudo vai dar certo. Vamos à pergunta número 2. Hilda, eu tenho uma dúvida e não tenho. Desculpa, Hilda, eu tenho uma dívida e não tenho como pagar no momento. Como posso visualizar essa situação resolvida? Bom, eu diria o seguinte: qual é a satisfação que você tem quando você consegue cumprir com um compromisso, tipo assim, uma dúvida paga? Qual é a sensação? É a sensação de satisfação, é a sensação de liberdade, de alegria. Qual é a sua sensação? Então, primeiro, defina essa sensação em você, tá? E depois, mantenha essa sensação viva. E aí, quando você cria uma cena onde você sente essa satisfação de ter cumprido com esse compromisso seu, de você ter pago essa dívida. E a partir desse momento que você conseguiu definir essa sensação, que você conseguiu definir para você, você mantém uma visualização, cria uma cena onde você sente a satisfação do desejo realizado, onde você sente a satisfação de ter cumprido com um compromisso que te mantinha de forma
geral limitado, e daí você visualiza somente isso. E uma recomendação minha, vire as costas para essa dívida. Porque quando você pensa na dívida, o que ocorre é que você aumenta, porque você está trazendo junto de você esse sentimento de baixo, baixo autoimagem, né? De você dever, de você não conseguir cumprir com os seus compromissos e etc. Então, vire as costas para isso. Faça como Daniel na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel, que ele se libertou de ser morto pelos leões? Ele manteve o foco em Deus, na salvação que estava dentro dele. Né? Veja bem, se você está preso, a sua salvação é estar em liberdade. Então, mantenha esse sentimento de você ter segurança, de você ter cumprido com o seu compromisso, de satisfação e de poder, tá? E dessa forma, quando você perceber, tudo vai estar resolvido, porque o universo tem milhares de possibilidades de manifestar o nosso sonho. E você vai ver que a lei da manifestação vai fazer com que o seu desejo se manifeste. Ok? Vamos à próxima pergunta. Como posso ler a Bíblia e entender? Muito legal essa pergunta. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que na Bíblia, os livros bíblicos e toda a linguagem da Bíblia, ela é subjetiva. O Neville falava que os livros bíblicos, eles são estados mentais da nossa consciência. Então, não se detenha em personagens bíblicos. A Bíblia também não é sobre geografia, sobre história. A Bíblia é sobre você, sobre os seus estados de consciência. Então, se foque nisso, sabe? E, inclusive, o Neville, ele tinha um livro escrito só sobre interpretações bíblicas. Mas não vem ao caso, agora eu não vou me aprofundar muito nisso, até por causa do nosso tempo. Mas eu quero dizer para você que quando você ler a Bíblia, você vai ler um capítulo, um versículo bíblico, se detenha a interpretação intuitiva, tá? E saiba que os personagens bíblicos, eles são estados mentais. Então, você vai ler e entender a mensagem de uma forma que acontece em você. O que a Bíblia está dizendo, né, através daquela mensagem, é o que passa na sua mente, é o que está passando exatamente na sua consciência naquele momento. Entenda dessa forma, faça uma interpretação intuitiva, que é esse o caminho certo, ok? A pergunta seguinte: seria possível manifestar filhos? Eu gostaria de ter 2 filhos. Legal, é lindo isso. Eu posso te contar da minha experiência. É possível sim você manifestar filhos, manifestar quantos filhos você decidir, tá? Agora, o que você pode fazer para manifestar os seus filhos? Pense o significado de você ter uma família com 2 filhos, né? Como seria a sua casa? Como seria o seu dia a dia tendo esses filhos na sua companhia? Poderia ser uma casa movimentada, uma casa com muita alegria, uma casa, você ouvindo as palavras como mamãe, papai, quero isso, quero aquilo, né? A criança, quando ela é pequena, ela vai ser dependente de você, então provavelmente ela vai pedir muitas coisas para você. Então, você pode criar uma cena mental onde você ouve essas palavrinhas, mamãe, papai, né? E você pode criar momentos de convívio com os seus 2 filhos, né? Seja na hora da refeição, seja uma viagem, seja levando eles para a escola, seja no café da manhã, né? Ao acordar ou ao deitar, né? Dormir.
você contando uma historinha. Então, você pode criar uma pequena cena onde você consiga resumir todo esse sentimento de vida, de alegria, aonde você tem o convívio com seus dois filhos. E eu queria pedir uma coisa para você: não se detenha, tipo, as características físicas, né? Você quer filhos, então eu acredito que você não, que seria assim um segundo plano se eles têm o cabelo marrom, castanho, louro, preto e etc. O tipo, as características físicas não devem ser levadas em consideração neste momento onde você cria o seu sonho, porque eles podem funcionar como um limite para você, ou seja, uma limitação que pode impedir você de você manifestar o seu desejo. Então, fique no sentimento, sabe, no sentimento de alegria, de convívio, de você estar na companhia dos seus dois filhos, ok? Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Vamos à seguinte pergunta. Hilda, na Bíblia diz que quem vem até Jesus torna-se filho de Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte: antes de continuar com essa pergunta, eu vou ler aonde está citado, lá em João, capítulo 1, versículos de 2 a 12, tá? Para que você entenda o contexto. Porque a pessoa falou assim: Hilda, na Bíblia diz que quem vem até Jesus torna-se filho de Deus. Então eu vou ler essa passagem bíblica, ok? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que o que era seu, mas seus filhos não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tá claro aqui a interpretação dessa passagem bíblica, que era o pensamento. Lembra que eu falei para vocês que quando você ler a Bíblia, não pense que a Bíblia é um livro de história, de geografia ou com personagens. Os personagens bíblicos, eles são estados mentais que ocorrem na nossa mente, na nossa consciência, tá? Então, lá em João, capítulo 1, versículo de 2 a 12, está escrito: ele veio no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Quem é que veio? O seu pensamento, o pensamento que você criou em sua mente. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito através dele. Foi manifesto esse pensamento, tá? E ele finaliza dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é esse pensamento que você expressou, que você afirmou, né? Habitou entre nós, ele se manifestou. Então é dessa forma, tá? A pessoa, agora, o final da pergunta, a pessoa diz assim: como pode o Névo afirmar que somos um com o Pai? Então, eu vou te dizer, o Névo, ele estava só repetindo um versículo bíblico, e eu vou citar aqui para você. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 20, aliás, versículo 30, está escrito assim: eu e meu Pai somos um. E nesse mesmo capítulo, aliás, desculpa, no capítulo 17, versículo 21 de João, nesse mesmo evangelho, está escrito assim: a fim de que todos sejam um, e como estás tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então está dizendo assim, que você, ó Pai, e eu somos um. Então, ele enfatizou, ele repetiu: eu e o Pai somos um. Então, o Névo, na verdade, ele só estava repetindo o versículo bíblico. Você vai achar também lá no Antigo Testamento, nos Evangelhos, em diversos momentos em que Jesus falava: eu e meu Pai somos um, tá? E todo aquele que nele crer se torna filho de Deus. Então, Névo não estava fazendo nada mais, nada menos do que repetir um versículo bíblico,
tá? Ok? Eu espero que eu tenha sido clara para você e que isso te ajudou a tirar as objeções. Uma coisa eu quero falar para vocês aqui. Gente, não foque fora, sabe? Você sabe que toda manifestação, ela vem de dentro, da nossa consciência. Então, não fique pensando que fulano de tal acredita em alguma coisa, nós temos, assim, muitas facções religiosas, não é verdade? Muitos segmentos religiosos que nos dão diferentes pareceres de interpretações bíblicas. Mas não se foque nisso, porque isso pode limitar você. Se fulano de tal, se igreja tal disse que a interpretação da Bíblia é dessa forma ou daquela outra, não pense nisso, porque toda manifestação, ela tem origem na sua consciência. Então, não importa o que os outros dizem, não importa as teses, as crenças que outras igrejas, que outros princípios religiosos defendem. Pense somente que você é capaz de criar aquilo que você quiser. Você é um criador. Você pode manifestar o que você quiser. Então, tire o seu foco disso, porque você vai se libertar. Se você ficar pensando, mas em fulano de tal, pensa isso, pensa sobre isso, né? O espiritismo pensa sobre aquilo. Gente, não pense dessa forma. Você está se limitando. Pense somente que a origem de toda manifestação, a origem de toda criação está em sua própria consciência. E o mundo fora, as pessoas, os acontecimentos têm muito pouco impacto sobre você, a menos que você permita, a menos que você dê esse direito às pessoas, né, aos acontecimentos, eles impactarem você de uma forma que te limite, tá? Então, tire o seu foco de fora e coloque o seu foco somente em você, sabe? Na transcendência dos níveis mentais, que é o que vai fazer sentido na sua vida, é o que vai fazer com que você evolua. E você evoluindo, você vai mudar todas as condições, todas as circunstâncias da sua vida. Aquilo que limita você hoje vai deixar de limitar. Aquilo que acontece na sua vida hoje vai parar de limitar se você transcender nos níveis de consciência. Então, comece a pensar dessa forma e você vai ver que as suas condições vão melhorar. Ok? Bom, agora vamos à pergunta número 6. Hilda, se você diz que todo desejo é vindo de Deus e que está na consciência, está afirmando que todos são filhos de Deus, certo? É correto querer a morte de alguém só para se dar sossego? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não há desejo de querer destruir a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. Quem pensa em se matar, se suicidar ou matar outras pessoas, na verdade, está pensando em matar a dor que se origina, mas como as pessoas têm um entendimento errado de que a dor é causada por outra pessoa ou por uma outra situação externa, então ela quer, na verdade, se punir. Mas pense o seguinte, toda a origem desse sentimento de suicídio ou de matar é o desejo de matar a dor que te massacra, que te acomete a sofrimentos neste momento. Então, quando você pensa em matar a dor, que isso é claro na sua consciência, pense o seguinte, encontre a origem dessa dor, ela está em você. Tá? Em que momento que essa dor foi originada em você? Foi um acontecimento, foi uma injustiça, foi um momento de acidente, né? O que é que gerou essa dor? E daí o que você pode fazer é você mudar esse sentimento através da técnica da revisão. A técnica da revisão eu já ensinei várias vezes aqui nas minhas aulas, né? É quando você encontra o sentimento
Talvez você não lembre do acontecimento, né, que gerou essa dor, mas você vai lembrar do sentimento. É um sentimento de tristeza, um sentimento de desprezo, um sentimento de dúvida, de mágoa, de perdão e etc. Né? Qualquer sentimento que cause dor em você. E você pode mudar esse sentimento, porque a nossa mente, ela trabalha com a visão quadridimensional, que é onde você pode mudar o passado em sua mente. Você não pode mudar fisicamente o passado, mas na sua mente você muda o significado dele. Você reescreve esse passado. Né? Digamos que seja um acidente. Você pode achar que aquele acidente te trouxe um ensinamento, ou te trouxe uma nova vida, uma nova percepção da sua vida. Então você tem que criar, tem que ser humilde para você conseguir pensar dessa forma. Sabe, você tem que pensar que você tem Deus em sua consciência, que para Deus tudo é possível. Então você pode mudar esse sentimento e transformar esse sentimento numa lição de aprendizado, numa nova experiência de vida, num novo sentimento para a sua vida, num novo significado para a sua vida, em novos valores para você, em novos valores para a família, em novos valores para as pessoas, em novos valores para o que você faz. E por aí vai. Você pode mudar de diversas formas. Agora, muitas vezes, você precisa fazer essa técnica diversas vezes. Repita, sabe, insistentemente, até você ter o sentimento de que a dor sumiu, sabe? E ela vai sumir. Se você fizer a técnica da revisão, eu garanto para você que o seu sentimento de sofrimento vai sumir, vai desaparecer e vai gerar uma nova perspectiva de aprendizado e de alegria naquele lugar. Então, quando você pensar naquele acontecimento que era desagradável e trazia sofrimento na sua vida, você vai ter uma nova visão de aprendizado, de que você foi salvo naquele momento, sabe? Em vez de você ficar no negativo, na dor, pense que você foi salvo e que você é muito importante e por isso que foi dado a você as novas condições de vida. Então você pode criar muito. Faça isso e depois coloque aqui para mim, porque eu vou poder te ajudar se você fez isso da maneira certa e se você fez isso para realmente mudar aquele sentimento de dor. Que você pensava antes que era o suicídio, que era matar, mas você queria matar a dor. Não é matar alguém, não é matar a si próprio, é matar a dor que te faz sofrer. Ok? Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha esclarecido um pouquinho mais para que você tenha uma nova visão quando você pensar nesse fato. E você pode até ajudar alguém também. Pode ter alguém na sua família, pode ter alguém no seu círculo de amizade que pensa dessa forma. Então, se você tem a palavra certa, o ensinamento correto, você pode trazer uma luz para essa pessoa. E você pode ajudá-la a resolver dessa forma. Ok? Bom, a seguinte pergunta. Hilda, eu posso manifestar um marido? Legal essa pergunta, né? Tem bastante pessoas que me perguntam referente a isso. E a minha resposta é sempre a mesma, né? Sim, você pode manifestar um marido, com certeza, um marido, uma esposa, né? O que você quiser. Agora eu vou te falar como você não manifesta um marido ou uma esposa. Vou contar um fato aqui que o Neville contava quando ele respondia essa pergunta em suas palestras. Ele disse que uma de suas alunas veio falar para ele, Neville, faz tempo que eu estou visualizando um marido e eu não estou conseguindo manifestar na minha vida. Tem algo errado que eu esteja fazendo? E aí o Neville perguntou para ela, mas me conta a forma que você está visualizando. Ela falou, eu me visualizo, eu preparando uma refeição na minha cozinha, e eu vejo o meu marido lá fora, cuidando do jardim, né? Ou indo fazer
indo ao banco para mim, me ajudando, enfim, né? Aí o Neville falou, na verdade, você não está querendo manifestar um marido, você está querendo manifestar um ajudante, um jardineiro, um office boy, algo assim. Aí o Neville perguntou para ela, o que o marido representa na sua vida? Qual é o sentimento que traz para você? Ela disse, é uma companhia, né? Para mim, viajar, é uma companhia para eu compartilhar, para eu conversar, uma companhia cúmplice para o meu dia a dia, um companheiro. Então o Neville falou, então você tem que trazer essa pessoa para dentro da sua cozinha, quando você está preparando a refeição, ele está do seu lado, porque quando você está preparando a refeição, você está conversando com ele, você está compartilhando suas ideias, etc. Então, se você quer conviver com esse esposo, né, esse marido que você quer manifestar, você tem que trazer ele para junto de você, tem que trazer ele para a sua vida, né? Então, como seria a sua vida na companhia desse marido, dessa esposa, desse companheiro, né? Dessa companheira? Seria uma vida de alegria, de companheirismo. Então, é assim que tem que ser o seu sentimento. Você tem que tornar-se essa esposa ou esse esposo para esse marido ou essa mulher na sua vida. Tá? Então você tem que fazer isso. Então, quando você acorda de manhã, você está na companhia dele ou dela, né? E você toma o café da manhã na companhia. Na mesa é servido dois lugares à mesa, ou mais se você tem filhos, né? E quando você vai preparar uma refeição, tem que ser na companhia dessa pessoa. Quando você vai dormir, você tem que sentir essa pessoa do seu lado. Porque seria dessa forma, se você fosse viver verdadeiramente na companhia dessa pessoa. Então, tem que ser dessa forma que você tem que visualizar e você tem que ter esse sentimento, ok? Porque dessa forma você vai manifestar a pessoa que você deseja atrair para a sua vida como seu esposo ou como sua esposa. Tá? Eu espero que eu tenha esclarecido isso para você. Depois coloca aqui para mim nos comentários para ver se eu te ajudei e se você conseguiu realizar o seu sonho que é de manifestar um marido para você, ok? Vamos a outra pergunta. Sempre faço as visualizações, mas tenho dificuldade de me incluir nessa visualização. É como se eu estivesse sendo uma espectadora. Como posso fazer para mudar isso? Bom, primeiramente, o que eu gostaria de falar para você é que você tem que escrever, sabe? Isso que você está querendo manifestar na sua vida, isso que o seu sonho, escreva ele com muitos detalhes. Porque dessa forma, sabe, quando você escreve, por exemplo, assim, digamos que o que você quer manifestar seja a casa dos seus sonhos. Então, como é a cozinha da sua casa? Detalhes sobre a mobília, detalhes sobre a prataria, detalhes sobre como é a mesa dessa cozinha, que tipo de refeições você prepara. Se você pensar na sala de estar, então qual é a cor e o estilo da mobília, como são as cortinas, como é o teto, como é o chão, os tapetes, as cores, defina tudo com cores, com detalhes de cores. Quanto mais detalhes você colocar, mais real vai ser para você. Se você escrever isso, vai ser fácil para você, porque você se coloca, você tem que pensar para você definir os detalhes. Então é mais fácil, fica mais real para você, ok? Quando você pensar nas janelas, você se olhando pela janela da sua casa, você enxerga a vizinhança, você enxerga a rua ou o condomínio onde está, você ouve o barulho, né? Use seus 5 sentidos. É mais fácil para você detalhar, porque você tem que fazer tudo isso com tons de verdade. Tá? Então, se imagine, se você puder fazer isso relaxado, sabe? Então, você pode se colocar numa posição de relaxamento, né? Que você faria quando você for meditar, né? Se coloca numa posição
relaxado, porque quando você tira seus músculos, a tensão do seu corpo da jogada, é mais fácil para você, né? Porque daí você consegue manter a sua mente desperta, mas você não está tenso, né? Você não está pensando, ligado nos barulhos, né? Na comunicação externa. Você está no comando da sua comunicação interna, que é a sua mente, que você está criando. Então, se visualize caminhando por essa casa, caminhando em cada local, em cada ambiente da casa. E quando você caminha, você toca na mobília, você toca no sofá, você toca nos móveis, você toca na parede, e assim vai se tornando real para você. E você vai, sem perceber, você vai se incluindo nesse sonho, sabe? Nessa imagem, nessa visualização. Você vai conseguindo se incluir e você vai se tornando a pessoa daquela casa que você quer manifestar. Ou se é uma família, ou se é um trabalho, ou um cargo melhor na empresa onde você trabalha. Então você tem que criar essa pequena cena, sabe? E você cria com tons de verdade, com o máximo de detalhes possíveis. E você pode também colocar ali, se você é uma pessoa bem auditiva, né? Se você se comunica bem pela sua comunicação auditiva, inclua você ouvindo uma frase de alguém, dizendo para você: nossa, como você conseguiu manifestar uma casa tão linda, parabéns, porque você conseguiu manifestar o seu sonho, você realmente conseguiu. Ouça uma frase, sabe? Você consegue criar, se você se comunica bem através da sua audição, você consegue criar isso. Se você se comunica bem pela sua visão, visualize uma pessoa te abraçando, sinta isso, ou um aperto de mão, alguém chegando e te dizendo assim: parabéns, você conseguiu comprar a casa dos seus sonhos, que linda a sua casa, ou que legal que você conseguiu manifestar o seu sonho desejado, e assim por diante. Então, você pode criar isso com muitos detalhes. Se você conseguir escrever e gravar no seu aparelho celular e ouvir várias vezes durante o dia, é melhor. Porque daí você vai conseguir, sabe, se sentir sendo essa pessoa do seu sonho. Então, isso é mais verdadeiro para você. E no começo, você vai se sentir um pouco desconfortável, porque você vai sentir isso, digamos assim, muito irreal, tá? Mas você fazendo, você repetindo isso diversas vezes, você está afirmando para você, afirmando para sua mente que isso é verdadeiro, você afirma isso com sentimento. E aí isso vai se tornar real, porque você sabe que a nossa mente subjetiva, né, que é a nossa mente subconsciente, ela não tem a habilidade de rejeitar. Ela aceita tudo como se fosse verdadeiro. Então, quanto mais você repetir, mais ela vai aceitando, tá? E é a sua mente criativa. Ela tem o poder de criar e manifestar. É ali que a lei da manifestação trabalha. A lei da gestação, que ela vai conseguir manifestar no seu mundo tudo o que você quiser. É através da sua lei. É ali que tem o sentimento, né? Se você sentir gratidão, se você puder afirmar isso como verdadeiro para você, com emoção, você vai sentir que é verdadeiro e você manifesta aquilo que a sua conversa interior, né? Aquilo que você vai acreditando ser verdadeiro em sua mente, ok? Bom, se você puder colocar em prática pelo menos uma das sugestões que eu deixei aqui para você hoje, você está de parabéns, porque essa pequena semente que você está plantando hoje, através dessa ação que você está colocando em prática, vai gerar uma enorme mudança na sua vida. E olha aí, mudança de propósito. Você vai estar manifestando o que você realmente quer para si. Se você estiver no comando da sua visualização, no comando daquilo que você está afirmando para si mesmo, ok?
Então, coloque pelo menos uma dessas dicas em ação, porque se você conseguir colocar isso, eu vou te dizer que valeu esse dia, valeu essa aula. Eu estou muito feliz por você estar aqui comigo e eu também estou feliz por estar aqui com você.